Olá meus caros, aqui é o Corvo. Acreditem ou não, Batman Animated Series completou ontem, 5 de setembro de 2022, 30 anos de idade. Pessoalmente, esta foi a série animada que mais me agradou desde sempre, quando o assunto é Batman e principalmente, para mim no caso mais importante, Gotham City. Porque Batman, sem o seu cenário, sem aquela maldita cidade, sem os seus vilões maníacos, não seria a mesma coisa. Não existiria Bruce Wayne sem todo aquele elenco de birutas. E ambientar Gotham City de um modo realmente maluco, perverso, macabro, complexo e até mesmo brilhante do ponto de vista da complexidade das demandas que a cidade e o crime que acontece dentro dela acaba impondo ao Bruce Wayne, ao Batman. Ambientar a cidade de um modo adequado é muito, muito importante. E Gotham City precisa de tom. O tom da cidade deve estar adequado. Se ele está, normalmente não é tão difícil assim fazer florescer as idiosincrasias, características pessoais de cada protagonista e cada vilão. E Batman Animated Series foi uma animação que fez isso de maneira esplendorosa. E não foi à toa que a mesma, durante seu período de exibição, que foi de 5 de setembro de 1992 a 15 de setembro de 1995, com um total de 85 episódios, não foi à toa que essa animação aqui ganhou 4 Emmys. Há várias avaliações da mesma por aí, claro, maravilhosa como é. É claro que muitas pessoas até hoje vão escrever sobre Batman Animated Series. Mas é quase consensual que, depois de The Simpsons, talvez esta aqui tenha sido a série animada mais emblemática da história da TV americana, produzido no caso pela Warner Bros. E a primeira exibição foi feita na Fox Kids. É sensacional. E um dos grandes segredos de Batman Animated Series é que a série animada é feita para o público jovem, crianças e adolescentes, só que o tom, a classe, o refino, as ferramentas e referências que são usadas são feitas para atender não apenas a esse público, mas também a um público mais maduro. É algo que, do ponto de vista da censura e da violência, crianças e adolescentes podem assistir. Mas o que se retrata na série, nos episódios da série, é algo feito com um refino, uma atenção e um nível de inteligência, um nível intelectual grande o suficiente para atrair um público adulto. E esse é o fato de que até hoje muitas pessoas continuam assistindo, voltando a Batman Animated Series, mesmo quando já são adultas, pessoas na casa de 30 anos, 40 anos, enfim. Continuam retornando a Batman Animated Series porque, no fundo, não é um desenho infantilesco. Ele é apropriado para o público infantil, mas ele tem temáticas e um desenvolvimento intelectual, de fato cognitivo, tão grande, tão interessante. O Batman aqui, ele é retratado de fato como um detetive, né, e alguém que rivaliza mentalmente com seus vilões. Isso é colocado tão em evidência, né, e a arte também é trabalhada de forma tão emblemática, tão chamativa aos olhos. E a música é feita também para gente grande escutar, já que ela é orquestrada. Batman Animated Series é orquestrado, acreditem ou não. A música aqui é sensacional. Todos esses elementos, toda essa paixão, esse refino, né, essa maneira de atingir um produto final o qual os próprios produtores
gostariam de assistir. No caso, o Bruce Timm, o Paul Dini e o Mitch Bryan foram os desenvolvedores da série animada. Eles criaram uma coisa que eles mesmos gostariam de assistir. O nível de exigência que eles, conhecedores de Batman, do personagem, lendário personagem, eles criaram algo que eles gostariam de assistir também. Devido a esse sarrafo alto, Batman Animated Series continua sendo assistido por adultos até hoje, e uma nova geração de jovens também, ao se apaixonar, se interessar pelo Batman, acabam cedo ou tarde voltando para essa série animada aqui. E sem falar que não apenas Bruce Timm, Paul Dini, Mitch Bryan, mas quando a gente vai pensar nos principais compositores da música da série animada, mas também nos seus dubladores, o cast que está aqui é absurdamente incrível. Incrível o nível de atuação vocal dos dubladores e quem são os dubladores. Porque alguns deles tinham uma bagagem, eram muito famosos e o trabalho cênico desses atores é fenomenal, fantástico. Eu vou entrar no assunto dublagem daqui a pouquinho, mas antes eu preciso falar de tom. Falei de Gotham, falei da importância do tom, certo? Só que eu preciso falar um pouco mais do tipo de tom que nós vamos encontrar aqui. Primeiro de tudo, The Animated Series é contextual. É uma série animada que representa um contexto, inclusive o contexto do cinema da época, inclusive também no que diz respeito a super-heróis. É bem contextual, é um recorte, uma leitura. Vemos isso na estética da animação e na estética do cinema de super-heróis da época. No caso, ela bebe muito do que estava sendo feito na época. O que diz respeito a DC Comics no cinema, na sétima arte, o que estava em voga na época e principalmente sobre Batman? 2 filmes, basicamente, né? Inclusive foram filmes com bastante sucesso, que continuam inclusive seduzindo algumas pessoas até hoje devido à estética do diretor daqueles filmes. Claro, eu estou falando de Batman, de 1989, né, onde o Jack Nicholson rouba completamente a cena como Joker, e também de Batman Returns, de 1992, onde digamos, a apreciação do trabalho artístico, do cenário, da visão de cinema do Burton passa a ser ainda mais apreciada, né? Ele aprofunda todas as características que ele já havia representado na Gotham City anterior. Então são esses 2 filmes, Batman e Batman Returns, do Tim Burton, que servem como referência direta para o que artisticamente nós vamos encontrar aqui. E não foi à toa que o Danny Elfman, que é quem escreveu o tema de abertura da série animada, né, a música de abertura, não foi à toa que ele foi escolhido. O Danny Elfman, ele é famoso pelo quê no cinema? Justamente por trabalhar na música dos filmes do Burton. Ele trabalhou vários momentos com o Burton durante a sua carreira. Muitos e muitos filmes do Burton. O Burton confia muito no Danny Elfman. Então, quando nós escutamos músicas de filmes do Burton e voltamos aqui e ouvimos o que está acontecendo, não é à toa que a gente faz aquela associação quase que espontânea, né? Automática. Caramba, isso aqui soa como Burton. Não soa como Burton. Soa como o Danny Elfman, que foi um cara que trabalhou muitas e muitas vezes com as músicas dos filmes do Burton. Então agradeçam esse sujeito aqui. Vocês, fãs de Tim Burton aí, que gostam muito da música dos filmes dele, se encantam com ela, dê uma olhadinha nos créditos, talvez seja esse sujeito aqui, ó, que está envolvido. Normalmente as melhores músicas têm um dedinho dele, né? Inclusive,
naquela época, né, nos primórdios do Burton, pelo menos no momento onde ele estava fazendo sucesso, né, começando a fazer sucesso e ganhando, né, a estima gigantesca que o público passou a ter por ele, Edward Scissorhands é um destaque, e é um destaque inclusive, né, do próprio Danny. É uma época assim, de ouro do Tim Burton, tanto do ponto de vista musical, do que ele queria, com quem ele trabalhava, e também da sua visão da arte, dos seus cenários, né? E que tendia, né, também a um ambiente muito mais dark, mais gótico. Burton pedia Batman, Burton pedia Gotham, e vice-versa. Eles casam. Embora hoje nós assistamos Batman de 89 e o Batman Returns de 92, e não fiquemos assim tão impressionados com o roteiro, porque é meio pastelão mesmo, né? O cinema naquela época não era assim tão politizado, ou não tinha um tom muito sério ainda com os filmes, né? Tem as exceções, mas os padrões para filmes de super-heróis naquela época eram muito diferentes dos atuais. Como nas séries animadas, os super-heróis eram vistos, né, eram recortados, de certo modo eles eram condicionados ao público infanto-juvenil também. Os roteiros, eles têm problemas, eles não são tão rebuscados e refinados assim, certo? Mas do ponto de vista artístico, daquilo que se fazia praticamente sem CGI, sem efeitos especiais, as ideias do Burton e o que ele pensava enquanto cenário gótico casavam perfeitamente com a Gotham que nós tanto apreciamos. O que vocês vão encontrar em The Animated Series é uma Gotham Dark, uma escrita bem madura, uma escrita inclusive mais madura do que os roteiros dos filmes do Burton, mas muito mais madura, infinitamente mais madura e interessante, até porque nós temos aqui 85 episódios para desfrutar todo um contexto, inclusive construção de personagem. No episódio que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, aqui hoje, né? No caso, ele é emblemático para esse podcast porque ele foi o primeiro episódio a ser produzido, certo? Ele não foi o primeiro episódio a ir ao ar. O primeiro episódio a ir ao ar foi The Cat and the Claw, justamente no dia 5 de setembro de 1992. Mas ele não foi o primeiro episódio a ser produzido. O primeiro episódio a ser produzido foi Asas de Couro, On Leather Wings. A escolha pelo episódio onde a Selina Kyle está presente, né, a Mulher Gato está presente, The Cat and the Claw, parte 1. Essa escolha foi feita em virtude da fama, né, da maneira como o filme do Tim Burton, Batman Returns, estava sendo recebido. A Michelle Pfeiffer, ela rouba a cena naquele filme. As pessoas ficam maravilhadas com a Mulher Gato e também o design das vestes da Mulher Gato. As pessoas podem achar hoje a atuação um pouco pastelona, né, a personalidade, as diretrizes, né, a direção conceitual que é escolhida para os personagens nos filmes do Burton não são assim muito canônicas. Elas não andam lado a lado com aquilo que nós encontramos nas HQs. Mas a impressão causada no público era fantástica. Era muito raro você encontrar uma pessoa que saiu do cinema depois de assistir Batman Returns sem um sorriso no rosto ou impressionado de alguma forma, tanto visualmente, mas também com as atuações exacerbadas, né, meio exageradas dos atores e atrizes do elenco. E a Michelle Pfeiffer impressionou muito pela sensualidade, né, pela beleza, mas também pelo tom da Mulher Gato e o design da vestimenta dela, né, que é aquele traje todo de couro e costurado numa máquina comum. Enfim, a imagem da Michelle Pfeiffer vendeu o filme. Não apenas a imagem dela, mas ajudou bastante. E é claro que a série, sendo produzida no mesmo ano e com não apenas um pezinho, mas com os 2 pés dentro da obra do Burton, é claro que ela queria se vender de alguma forma também, aproveitando esse marketing, né?
As pessoas queriam mais Batman, poderiam encontrar mais Batman aqui. De forma animada, mas ainda com a estética e o espírito do Tim Burton, que rendeu, né, tanto lucro na época, e aclamação também. Enfim, por isso escolheram The Cat and the Claw Part 1 para ser o primeiro episódio, que foi ao ar no dia 5 de setembro. Mas o primeiro realmente a ser produzido, feito, né, foi esse aqui, On Leather Wings, que no Brasil foi conhecido como Asas de Couro. Enfim, voltando ao tom, dark, muito dark, gótico, né, gótico ao estilo Burton, mas ao mesmo tempo a série animada é mais detetivesca, né? Em On the Leather Wings, vocês já vão notar isso, que é uma série que lida muito com mistério, com uma dramatização, né, inclusive mexendo muito com os sentimentos dos personagens. A ambientação ela é bem melancólica em alguns momentos, né, de cólera em alguns momentos, megalomaníaca em outros. Mas enfim, há dramatização, há muita dramatização. É uma série dramática e o elemento do mistério, o elemento intelectual do dito maior detetive do mundo está muito sendo inserido aqui. Ele é presente o tempo inteiro. Então a escrita também acaba sendo um pouco mais madura no que diz respeito a emoções, sentimentos, mas também no âmbito da trama. Há algo a ser descoberto. Os episódios são curtos, né? Eles têm um pouco mais de 20 minutos no máximo, 20 ou um pouquinho mais. Então não dá para fazer uma coisa extremamente complexa que vai demandar muito tempo. As coisas iniciam-se rápido, tem um começo, meio e fim, mas elas são esclarecidas muito rapidamente também. Cada episódio diz respeito a uma história em particular, a um caso em particular. E são raros os momentos que nós temos episódios divididos em parte 1 e parte 2, como é o caso de The Cat and the Claw, que foi parte 1 parte 2. Eles foram feitos, né, eles foram pensados inclusive para serem sequência um do outro. Só que por causa da fama da Michelle Pfeiffer de Batman Returns, do filme do Burton, o episódio foi exibido primeiro e o segundo foi exibido só mais tarde. Mas o ideal mesmo é assistir parte 1 e parte 2 de The Cat and the Claw e começar a série de fato, né, por onde foi o pontapé inicial, que foi esse episódio aqui. On Leather Wings. De fato é aqui que inicia a série. Enfim, o que chama atenção também em Batman Animated Series é que o cartoon ele é mais complexo que os cartoons anteriores, o que era feito até então naquela época, entendeu? O nível de complexidade dele é na área artística. Vocês podem assistir esse cartoon aqui e hoje terem um termômetro, né, um parâmetro muito diferente, porque as animações também evoluíram muito. A tecnologia que havia naquela época não é a mesma tecnologia que nós temos hoje. A animação caminhou absurdamente, embora existam muitos cartoons hoje em dia, né, atuais, que não têm a qualidade que isso aqui tem. Tem isso também, né, mas enfim, em termos tecnológicos, evoluímos bastante. Então, do ponto de vista técnico, Batman Animated Series foi superado. Mas do artístico, nem tanto assim. Tá? Tem muitas animações que não têm a qualidade, a riqueza artística que Batman Animated Series tem. O que vocês vão notar bastante é como brilhantemente aqui os produtores trabalham com iluminação. É uma Gotham City Dark pra caramba. É baseado em Burton? Sim. Então essa Gotham que vai ser muito dark o tempo inteiro. Então luz e sombras ajudam demais a dar o tom. E a música dos compositores, o Danny Elfman criou o tema principal, mas durante toda a produção a série teve vários e vários compositores que beberam bastante do trabalho dele, das influências dele, das referências dele, e criaram uma musicalidade assim absurda, principalmente para criar atmosfera. Luz e sombras, trabalhadas metodicamente, de maneira muito atenciosa, ajudam a dar o tom dos episódios de Animated Series. E é sempre tenso, misterioso, dark. Cara, isso é Gotham, isso cheira Gotham.
o sentimento que nós temos é de fato de estarmos em Gotham. E muitas séries futuras moderninhas do Batman, né, mais coladas com as gerações as quais estavam iriam apreciar pela primeira vez o Batman na vida, essas influências tardias, elas meio que perdem um pouco essa pegada. Perdem essa noção, essa necessidade de Gotham ser algo que nos leva a coçar a cabeça, a nos incomodar, ficarmos de alguma forma matutando o que diabos está acontecendo, o que está sendo feito. E isso vai desde as coisas mais brilhantes, né, que podem ser imaginadas no âmbito de criminosos, né, que sempre são o assento, já que eles são as pessoas às quais o Batman se preocupa, mas também do ponto de vista dos mistérios, né, daquilo que pode emergir ali, que o próprio Wayne, mesmo brilhante, erudito como ele é em várias e várias áreas do conhecimento, até mesmo ele não pode antecipar. Os vilões do Batman exigem muito dele, né? E Gotham é o palco para isso. Ela tem toda a matéria-prima, né? Material, intelectual, todas as absurdidades que podem ser pensadas por um vilão do Batman, Gotham City é palco para isso. Serve esses vilões do ponto de vista também da matéria-prima, daquilo que é necessário para criar essas coisas. É muita gente louca no mesmo lugar. O próprio Batman, ele não é um sujeito normal, né? Eu acho que vocês já perceberam isso. Quem acha o Batman um modelo de ser humano, pessoa normal, né? Um cara que não é muito lelé da cuca, vocês estão loucos também. Ele não é muito bom da cuca, não. Inclusive isso já serviu, né, como ideia, como premissa para obras, tanto no campo das HQs, como também, né, no campo das animações, né? O fato do Batman não ser assim a pessoa mais equilibrada, digamos, mentalmente, emocionalmente falando. Ele é em muitos momentos, né? Mas para ser um Batman, como o Bruce Wayne foi, né, você tem que ser um pouco doido também. Bem, mas enfim, em termos de estética gótica, Tim Burton, mas também tem um elemento noir aqui. Eu falei do Batman detetivesco justamente para resgatar um pouco da estética noir, do cinema noir. A Batman Animated Series mistura isso também, o gótico e o noir, porque o Batman é detetive. E até a estética dos carros, né, dos lugares, das vestes, tem coisas que são aqui muito modernas, que estão muito adequadas, digamos, concomitantes ao estilo daquilo que nós encontrávamos lá em 1992, no início da década de 90. Mas tem outras coisas, vestidos, maneirismos, trejeitos que são muito antigos, que dizem respeito mesmo não apenas a uma era noir, talvez início ali dos anos 1920, mais ou menos aquela época ali, né, onde as máfias eram bastante ativas, mas também do ponto de vista dos automóveis, da moda, da maneira de se relacionar, né, dos socialites, dos políticos, da polícia, enfim. Batman Animated Series pega muita inspiração no cinema noir. Esse também é um ponto a se chamar a atenção, porque é muito bem feito. É muito bem feito. Nós nos sentimos imersos numa obra infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo gótica e ao mesmo tempo noir, que não tem muitas reservas no que diz respeito a ideias, né? Roteiros inteligentes, um roteiro curto para ali 20 minutos, mas que tem a densidade, né? É algo não muito complexo, nossa, não estou conseguindo entender isso, mas é inteligente em algum ponto, né? Tenta ser algo feito para criança, mas com ideias refino adulto, o que para criança jovem, né, é excelente. Ajuda as crianças a pensarem mais, a ficarem mais cientes, né? De fatos do cotidiano. É interessante isso do ponto de vista pedagógico. Não expor aquilo que é inapropriado para elas, essa série não faz isso, mas ao mesmo tempo não subestimar a inteligência de jovens e crianças. Vamos agora falar um pouco de dublagem, porque eu creio que é impossível não falar de Batman The Animated Series
sem falar no seu elenco de dubladores. Na minha avaliação, na minha opinião pessoal, este aqui é o melhor elenco que já esteve envolvido em qualquer produção do morcego. É sensacional. Inclusive, alguns deles são os meus preferidos de todos os tempos. Para mim, são as vozes definitivas desses personagens. Mas, de maneira geral, o elenco como um todo é muito forte, muito potente, muito interessante. E eles entendem muito bem qual é o tom a ser utilizado para cada personagem e como a voz é capaz de encantar também. De tornar o público bastante imerso na mentalidade de cada maluco de Gotham City. Para começar, o dublador do Batman, ele foi por muitos anos, né, clássico, tradicional, eu acho que todo mundo conhece, pelo menos se assistem às animações da DC, é o Kevin Conroy. Kevin Conroy foi o Batman. E é interessante notar também que a voz dele é bem emblemática, mas ele usa um modulador de voz, tá? Tem esse elemento aí característico também na voz dele, que não é assim tão natural, mas por causa desse elemento artificial que é o modulador, mas querendo ou não, o Kevin Conroy é bem emblemático no que diz respeito a fazer o Batman. Mas é interessante que o trabalho dele também é sempre dobrado, porque na série animada nós vamos acompanhar o cotidiano, a rotina de um Batman, mas também do Bruce Wayne, né? E são personagens completamente distintos. O Conroy, ele faz muito bem essa distinção. O Batman tem aquela voz mais séria, mais centrada, mais direcionada, né? Ele tem toda aquela aura intimidadora por trás, né? E isso é bastante representativo, ilustrado na sua voz. E quando ele faz o Bruce Wayne, o playboy, o bilionário, né, o babacão, ele muda completamente. É chato ouvir o Bruce Wayne. É chato assistir o Bruce Wayne, ele é um saco. Porque normalmente nós nos acostumamos com o Batman, né? Com de fato o que lhe interessa e aquilo que retrata perfeitamente a sua real personalidade. Essa distinção entre Batman e Bruce Wayne, essa vida dupla do Bruce, é muito bem apontada aqui, muito bem trabalhada em Batman Animated Series. E essa distinção ela é muito forte com a voz do Kevin Conroy. Ele faz isso muito bem. Há quem vai pensar aí, me lembrar, nossa, ô Corvo, mas a dublagem nacional desse cartoon ela é excelente também. De fato, meus caros, é muito boa. Em termos de cartoons americanos, a dublagem nacional de Batman Animated Series é top do top. É muito boa mesmo. Qualidade extrema. Não fica muito atrás da original não, tá? Mas eu prefiro a original. Por quê? Porque não tem o Kevin Conroy, mas porque tem o Mark Hamill. Tem o Mark Hamill, tem a Arlene Sorkin como a Harley, tem a Adrienne Barbeau e tem o David Warner. Olha só os nomes que eu estou mencionando. Mark Hamill, o Mark Hamill para mim, ele é definitivamente o Ultimate Joker. Ele é o Coringa. A voz dele, a maneira como ele interpretou o personagem, ele basicamente tomou emprestado o legado daqueles que o antecederam, né? Vários e vários atores, não apenas de voz, mas no cinema, que deram vida ao Joker, mas o Mark Hamill pegou o que havia de melhor, colocou algo dele e refinou o Joker de alguma forma. É muito diferente assistir o Joker sendo interpretado pelo Mark Hamill. Mark Hamill, quem não conhece aí, né, o Luke lá do Star Wars, né, por favor. Saibam de que eu estou falando. O Hamill é maravilhoso, meus caros. Eu vou sentir muita falta no dia que ele não estiver mais ativo, fazendo qualquer coisa que seja relativa ao Batman. Desde The Animated Series, né, ele trabalhou com bastante coisas relacionadas ao palhaço, não apenas no campo da animação, mas também no campo dos games, né? Os títulos da Rocksteady para os consoles, né, aquela trilogia, né, Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knife, lançada também, claro, pela Warner Bros., tem a atuação
de voz, dublagem do Mark Hamill. E é sempre um espetáculo. A maneira como ele domina o personagem, a maneira como ele torna ele denso, envolvente, cativante, é realmente outro nível. Mas falando do Mark Hamill e do Joker, eu não poderia deixar de falar também da Harley Quinn. A Harley Quinn, ela foi uma das grandes contribuições deixadas por Batman The Animated Series. Ela foi uma criação do Bruce Timm e do Paul Dini, justamente aqui para essa série animada. Essa série animada é tão boa que ela contribuiu com estéticas, com ideias, mas também com personagens. Alguns personagens que ficaram únicos, que ganharam o coração do público e estão aí até hoje, sendo interpretados, né, por outras pessoas até hoje. E a Harley, com certeza, a Harley, pensar o Joker sem a Harley Quinn é muito difícil depois do que o Bruce Timm e o Paul Dini nos trouxeram, apresentando essa palhacinha aí, essa psiquiatra, né, meio boboca e completamente sugestionável, que acabou sendo completamente violentada e se tornando outra das perversões absurdas do Joker, né? Até, claro, ela se emancipar, né, dar um pé na bunda dele, mas isso é outro papo. Mas enfim, a Harley é uma grande contribuição da série animada. Mas os criadores, os idealizadores dela, não a teriam deixado tão atrativa, tão interessante se não fosse a sua dubladora, que é, originalmente, a primeira voz que a Harley teve. Ela já nasceu com voz. Isso é interessante, né? Porque muitos personagens nasceram sem voz. Eles nasceram como ilustrações. A Harley também, mas a Harley nasceu como ilustração, como animação, aquilo que a gente vê, mas também ela nasceu com voz. No primeiro momento que nós vemos a Harley já tem voz. E essa voz é de Arlene Sorkin. Arlene Sorkin, para mim, é a Harley Quinn definitiva. Não porque as pessoas que a substituíram depois, as várias atrizes que deram voz à Harley, sejam ruins. Muito pelo contrário. Normalmente as atrizes de voz da Harley são muito boas. Elas entregam, elas compreendem muito bem o personagem. Só que o timbre de voz, o tom da Arlene Sorkin, ele é muito autoral, ele é muito característico. É muito marcante, é único. É como o Mark Hamill é pro Joker. Não tem como você imitar. Você até imita, mas é diferente. Não só algo natural. Não tem a mesma desenvoltura. Ele não é tão claro, bonito, como... E principalmente, né, natural. Como é as vozes, né, como são as vozes do Mark e da Arlene. A Arlene, ela é perfeita para Harley. Isso é até um pouco estranho de dizer, porque a gente pode cair, né, na reflexão, refletir um pouco. Será que nós acharíamos isso se a Arlene Sorkin fosse uma das dubladoras posteriores e não a original? Eu já me peguei pensando nisso. Será que se uma dubladora anterior, né, se uma outra pessoa tivesse dublado a Harley primeiro, a Arlene, ela seria tão amada por mim enquanto a definitiva Harley Quinn? E eu cheguei à conclusão que, sim, eu teria gostado da Arlene Sorkin de qualquer jeito. Eu teria escolhido ela de qualquer jeito para ser a minha Harley Quinn definitiva preferida. Porque a voz dela, a qualidade da voz dela, a qualidade da atuação da voz dela, toda a característica mental da Harley, os trejeitos, as bobeiras que ela faz, né, o lado poia e o lado passional dela, tudo isso é contribuição vocal, é atuação vocal da Arlene Sorkin. As demais dubladoras, elas bebem disso. Elas vão dublar a Harley, elas olham para trás, elas olham para a Arlene, porque a Arlene é como se fosse a bíblia da Harley. Ela deu tudo de si para a personagem. Muito obrigado ao Bruce Timm e ao Paul Dini por terem criado a palhacinha, mas quem deu vida para ela de fato foi a Arlene Sorkin. E olha, eu tô para dizer que foi o papel da carreira da Arlene também. Ela se entrega de corpo e alma para Harley. Então para mim é impossível também não pensar na minha
Ultimate Harley e não pensar na Arlene Sorkin. Por mais que os trabalhos posteriores das outras dubladoras também sejam excelentes, não ficam muito atrás não, tá? Mas a Arlene para mim é fantástica, ela é a Harley. Mas não para na Arlene. Falei da Adrienne Barbeau. Para quem não lembra, ela fez papéis em filmes como The Fog, Escape from New York, clássicos do John Carpenter, né? Também uma antologia de horror bem famosa dos anos 80, que é o Creepshow. Adrienne Barbeau, inclusive, foi casada com o John Carpenter por um breve período de tempo, né? Mas a gente se lembra da Adrienne mais por causa de The Fog, Escape from New York, e uma série de TV que foi cancelada, bem breve, mas bem interessante também, né? Chamada Carnival. A voz da Adrienne Barbeau, ela sempre foi muito marcante, muito emblemática. Ela sempre foi uma mulher muito carismática, muito aberta, e também com uma certa sensualidade, uma voz aberta, carismática, não introvertida, na verdade ela é extrovertida, muito extrovertida, eu acho que é essa a palavra. Adrienne Barbeau é muito extrovertida, e a voz dela, o que tem de extroversão, ela também consegue dar uns traços bem sensuais, né? Uma ferramenta que, claro, a Catwoman, a Mulher-Gato, que foi a personagem que ela dublou na série, precisa. Também é parte, né, dos seus artifícios. A sensualidade da Selina Kyle também é parte das suas ferramentas. E a Adrienne Barbeau é perfeita para o papel. É perfeita para o papel. Eu já gostava da Adrienne por causa dos papéis que ela fez, nos filmes que ela fez, porque eu sou fã do John Carpenter, eu gosto muito, né? Sou apreciador dos filmes do John Carpenter. E ter a Adrienne Barbeau como Mulher-Gato é cerejinha no bolo. Muitas pessoas podem dublar a Mulher-Gato. No cinema, poucas pessoas o fizeram com muita competência, né? Nós tivemos grandes atrizes fazendo a Mulher-Gato, mas nem sempre entregando aquilo que a gente espera da Selina Kyle. E às vezes também o roteiro não ajuda muito, né? Por mais que, por exemplo, eu aprecie muito a Anne Hathaway como atriz, eu acho ela uma atriz muito boa, eu não gostei da Mulher-Gato que ela fez, por exemplo. O roteiro ajudou? Eu acho que não, mas a atuação dela também não foi boa, não está no tom que se espera da Selina. A Adrienne, ela não poderia fazer a Selina Kyle no cinema. Ela não tem as características físicas, no caso, né, e a saúde física que a Selina exigiria. Se a gente pensar na jovem Adrienne, lá na década de 70, ainda nos anos 80, ela não teria capacidade para poder fazer fisicamente o que a Selina faz. Mas a voz da Adrienne Barbeau é perfeita para a Selina Kyle. Ela consegue colocar nuance na voz. Ela consegue ser sedutora, ela consegue ser bem inteligente mesmo com a escolha de palavras que ela faz, com a maneira como ela brinca com os sentimentos, ou até mesmo debocha das pessoas que de alguma forma são uma ameaça para ela, né? Ou atraem o seu interesse. Selina Kyle é alguém emancipada, né? Uma ladra profissional que não depende de absolutamente ninguém para fazer as coisas para ela, né? E sabe o que ela gosta. Ela tem uma personalidade muito forte, ela sabe o que quer e por que ela faz o que faz. Tanto dentro da lei quanto à margem da lei. E é necessário uma voz forte, mas também uma personalidade forte para, de fato, dar vida a Selina Kyle. E eu gosto muito do perfil da Adrienne Barbeau. Eu acho que ela se encaixa perfeitamente aqui. Então a Catwoman, né, para mim também é um destaque na série. Mas eu não poderia deixar de citar, por exemplo, o David Warner, o lendário ator britânico, né, que infelizmente faleceu no mês de julho. Tristemente ele faleceu bem recentemente. Mas vocês devem lembrar do David Warner, principalmente no filme The Omen, A Profecia, filme de horror, aquele antigo, do Damien. Ele era aquele jornalista que acompanha o Thorne durante a busca por descobrir de fato, né, os antecedentes, a história do Damien, do bebê que ele acabou adotando. É um dos papéis mais marcantes, né, da carreira do David Warner. E ele era um excelente ator. E toda a classe, todo o refino
que naturalmente é algo típico, né, algo muito visível na escola de atuação britânica. Os britânicos são muito classudos. São atores que são formados não apenas para o cinema, mas também para o teatro. Eles sabem atuar. Eles têm paixão, né, muito envolvimento com a sua atuação. Eles fazem isso com o corpo e eles fazem isso com a voz. Sem falar que o inglês britânico, né, pessoalmente eu acho ele também muito mais agradável de se ouvir. Embora nós estejamos mais acostumados com o americano, eu acho ele muito informal, né, em termos de expressão, sonoridade, né, é algo mais do dia a dia. Quando eu escuto o inglês britânico, eu sinto mais formalidade. E então o inglês britânico, de certo modo, ele acaba sendo mais compatível, mais interessante para alguns personagens que têm um grau de formalidade também um pouco maior, que é o caso aqui do personagem que o David Warner interpreta, que é o Ra's al Ghul. O Ra's, ele é um personagem que não é tão frequente assim durante a série, ele não vai aparecer o tempo inteiro. Os mais recorrentes são pessoas próximas do Jim Gordon, né, ali na polícia. Jim Gordon, inclusive, foi dublado pelo Bob Hastings, né? Excelente dublagem. Mas enfim, o Raz não é um personagem que aparece tanto, por exemplo, como o Gordon, mas quando ele aparece, ele tem que causar uma impressão. Vilões do Batman que aparecem esporadicamente, eles têm que criar alguma impressão, algum impacto. E o David Warner, a capacidade de atuação dele, vocal, permite isso, né? Sem falar que também o currículo do cara é excelente, né? Um grande ator, foi um grande ator. Em 92 ele já era muito experiente, né? Já estava bem velho, já maduro, já tinha começado a sua carreira há muito tempo atrás. Enfim, são pessoas que, se vocês estão percebendo, né, estão notando, são pessoas com experiência em dublagem. A Warner não estava selecionando dubladores que começaram ontem, né, semana passada ou no ano anterior, fizeram 1 ou 2 trabalhos. Nada contra pessoas começando não, tá, pessoal? Até porque tem muita gente talentosa começando, que tem talento um absurdo e a carreira assim vai decolar rapidinho. Nada contra quem está começando não. Mas a Warner teve essa preocupação de atrair para a dublagem pessoas que fossem experientes, que de fato tinham, né, uma trajetória muito consistente no cinema de alguma forma. O Mark Hamill é uma dessas pessoas, a Adrienne Barbeau também era, e o David Warner também. Mas tem outras vozes assim que são muito emblemáticas e precisam ser muito características também, né? Quando a gente fala em voz, em maneira de se expressar, e a maneira também como o texto tem que ajudá-lo a se expressar formalmente, dentro do espectro que a gente espera de um personagem, a gente, claro, pensa no Alfred. Alfred Pennyworth é parte fundamental também do contexto, né, do âmbito social do Bruce Wayne, do Batman. E o jeito de... nunca aberto, né, nunca muito extrovertido, sempre introvertido, mas ainda engraçado, né, por causa da ironia, da sagacidade, né, da forma como ele liga uma coisa a outra. As ironias do Alfred são sempre excelentes, né, mas o tom de voz dele é sempre calmo, sereno, baixo, né, muito polido. Um dublador adequado para o Alfred também é muito importante. E The Animated Series, na verdade, apresentou 2 dubladores para o Alfred, né? Na verdade, o Clive Revill, ele faz os 3 primeiros episódios. Então a voz que se escuta, por exemplo, no episódio inaugural, né, On Letter Wings, é a voz do Clive Revill. E haverão mais 2. Mas todos os demais episódios que ele aparece, que o Alfred aparece na franquia, foram feitos... a dublagem foi feita, no caso, pelo Ephraim Zimbalist Jr., que acabou se tornando, no caso, para a série, né, a voz definitiva do Alfred. E os 2 são bons. Eu gosto de ambos os personagens. Só que o Ephraim, ele é mais emblemático porque ele acabou sendo aquele que fez mais episódios, né, que acabou ganhando, herdando, de fato, o personagem. E por fim, em termos de voz, eu acho que é possível, né, um último destaque, que no caso vai para Melissa Gilbert. Eu gosto muito da Bárbara da Melissa. E o interessante aqui da Animated Series, né, é que nós teremos oportunidades de ver ela em ação, como de fato como a Batgirl, né? Não é, o recorte não é apenas o recorte da Oracle, né? Enfim.
Pois bem, vamos encerrar então, de fato, falando um pouco do episódio, né, do que o episódio nos traz de elementos, já que a minha intenção era falar de Animated Series por causa da comemoração dos 30 anos, e trazendo o episódio inaugural como um símbolo disso, né, já que ele foi o primeiro de fato, tem 30 anos é isso aqui. Vamos então falar de On Letter Rings, fechar falando de On Letter Rings. O vilão, evidentemente, né, é o Man-Bat, sendo introduzido aqui, a primeira aparição dele na animação é de fato aqui. Man-Bat, para quem não se lembra, né, é o alter ego do Kirk Langstrom. É aquele cientista que toma uma poção, consome uma droga especial e acaba metamorfoseando, se tornando, né, um morcego humanoide. É um vilão não muito interessante do Batman, né? Ele é bastante simplório, é um vilão que demanda algo mais físico mesmo por causa do grau bestial que ele tem. A mente do personagem, no caso, quando ele está metamorfoseado, não é uma mente brilhante, racional, é mais animalesca, é mais bestial mesmo, né? Mas o episódio ele foi selecionado como algo introdutório, né? Ele foi feito primeiro porque o Bruce Timm e o Paul Dini pensaram em apresentar a franquia trazendo algo que o público conhecia, então trouxe a Mulher Gato, que estava em alta, mas ao mesmo tempo apresentando personagens não muito famosos, né? Muito aclamados, principalmente para o público leigo, porque é interessante manter a atenção do público, mantê-lo assistindo a série, mas também trazendo novidades, né? O que há mais para se ver em Gotham? O que há mais há para se descobrir nas histórias do Batman? Então, o Bruce e o Paul, eles faziam essa diferenciação, né? E trabalhavam de forma a trazer coisas consagradas, mas inserir elementos novos ali para sempre deixar a série também estimulando o público veterano a descobrir o que ela tinha reservado na manga, né? Os seus ases. Então o Man-Bat ele foi escolhido por causa disso. É inserir o Batman, inserir todas as características que caracterizam de fato o trabalho do Wayne, e o grau detetivesco aqui nesse episódio ele é gigantesco, vocês vão ver usando o infravermelho, né, fazendo análise dos pelos que ele encontrou na cena do crime inicial, coisas assim que são características mesmo do Batman detetive. Mas ao mesmo tempo sem entregar de fato o que está acontecendo, quem é a pessoa em si. Claro que tem ali no início do episódio um vulto, né, do Man-Bat voando próximo de um balão da polícia de Gotham, se eu não me engano. Eu acho que sim, é da polícia de Gotham. Mas assim, para quem estava assistindo na época, não ficou claro o que é aquilo. Eu vi uma asa, né, eu vi parte de uma asa, até porque a cena inicial não mostra tudo. Lembrem-se do que eu falei. A The Animated Series sempre mantém um grau pequeno, mas ainda presente, de mistério. Então a asa aparece, parte dela, mas não revela o que é. E quando a gente pensa também em Batman, por mais que tem coisas que não são análogas à realidade, porque é um super-herói que pisa mais no âmbito do possível, né, do real, do crível, embora o Batman, as coisas que ele faz não sejam tão críveis assim, mesmo com a tecnologia bilionária que o Wayne tem. Mas enfim, vocês entenderam o meu ponto. O fato de ter um Man-Bat é uma coisa estranha, né? Mas existe esse tipo de coisa em Gotham. Sempre existiu, sempre vai existir, né? O Bane é um exemplo. O Bane, eu acho que em termos de drogas, de transformações físicas, já é um exemplo clássico disso. Só que o Man-Bat ele muda mesmo, né? Ele muda muito. Ele deixa de ser um homem comum e passa realmente a virar um humanoide morcego, né? É disso que se trata. Mas a mudança no humor também é algo característico do personagem. E aqui é um ponto interessante de tocar, porque o Man-Bat, ele é claramente, mas eu acho que isso é bastante evidente, ele tem forte inspiração em uma obra clássica do Robert Louis Stevenson, que é Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que no Brasil é conhecido como O Médico e o Monstro. É clara a influência.
Tomar uma poção, uma substância química que faz com que você mude e também a sua personalidade mude, né, em virtude disso. E quanto mais você usa, mais aquela personalidade, aquele alter ego que apareceu, que é no caso o alter ego maligno, né? Isso vai te corrompendo e exigindo que você tome cada vez mais, né? E o tempo de cena dele passa a ser maior do que da sua persona original. Man-Bat é Jekyll e Hyde purinho. Só que aqui, né, nos moldes, né, na estética de Gotham e de uma história típica do Batman. Basicamente isso. Vocês devem se lembrar, né, que Jekyll e Hyde, a diferença de personalidade é absurda, gigantesca. Aqui ela não é tão grande assim, ela não é tão distinta assim, não são dois extremos não. Mas essa corrupção da mente do Langstrom é perceptível, tá? O uso da substância, o que leva a gente até a pensar um pouquinho mesmo, né, na questão da dependência, é um elemento que está aqui, dependência, né, química, né, um elemento sutil. O episódio não é sobre o uso de drogas, não é sobre dependência química, mas está ali, né, implícito, que é um conceito também de dependência. Mas enfim, não é extremos, as personalidades não são extremas, mas há uma constante degradação da mente do personagem até ele decidir, né, no final, que ele quer se entregar, às vezes, até por causa da dependência, ao Man-Bat, né, como eles costumam colocar, o Langstrom e quem o rodeia, né, dar o passo adiante no que diz respeito à evolução, claro, no conceito deles. Mas enfim, Jekyll e Hyde havia um homem íntegro e um perverso, aquele alter ego que dá vazão a todos os seus desejos, por mais imorais, né, que sejam. Aqui, isso não poderia ser feito, pelo simples motivo de ser uma série, de ser uma animação para o público infanto-juvenil. Então, a censura, a gente tem que puxar um pouquinho. É como eu disse, né, o Bruce e o Paul, a grande sacada deles é que, mentalmente falando, a série não precisa ser infantil. Ela não pode ser graficamente absurda e imprópria para menores. É isso. Mas a série pode continuar sendo inteligente. E os roteiros, né, a animação, por mais que ela não traga cenas muito pesadas, sanguinolência, né, cenas gore, elas ainda são interessantes do ponto de vista mental. E das tramas dramáticas que estão acontecendo ali, né, envolvendo inclusive emocionalmente as personagens. É emotivo. Só que aqui eles têm que puxar o freio, eles têm que segurar um pouco. O Man-Bat, no roteiro original, ele não apenas procurava, né, elementos químicos para poder fazer a sua fórmula, produzir sua fórmula e voltar a ser morcego, né, o humanoide morcegão. Ele também matava as pessoas. O Man-Bat mata pessoas. Ele é uma criatura bestial, ele assassina pessoas. Só que aqui, na série animada, a gente não vai ver isso, porque não dá para mostrar isso. Mas, em contrapartida, esta é a animação que pelo menos apareceu o Batman sangrando. E isso é um ponto importante e histórico, digno de ser lembrado. Porque foi uma coisa que o Paul Dini, ele em especial, lutou muito para conseguir. A Warner não queria colocar sangue nos episódios. E aqui nós vemos, né, o sangue escorrendo na boca do Bruce, na parte que fica destampada da máscara. A gente vê nos lábios dele, os lábios dele sangrando, né, o sangue escorrendo, o rosto machucado. Tem sangue ali. E isso também é um marco, tá? Isso aqui é importante quando a gente pensa em animações, né, retratações animadas do Batman. É um ponto a ser destacado. E foi uma briga pessoal do Paul Dini e que ele ganhou. E tudo ali não tem apelação, né? O corte que o Man-Bat faz no peito do Batman em um determinado momento do episódio poderia ter muito mais sanguinolência do que aquilo que nós realmente vemos. Mas ali não aparece. Mas aparece no rosto. Tem sangue. O que eles fazem, o que os vilões fazem, o que o Batman faz, implica em escoriações e algum tipo de ferimento. Só que ele não precisa ser absurdo, né? É uma coisa muito gráfica, porque aí seria inadequado para o público-alvo em questão. Mas isso não quer dizer que ele não precisa existir. Criança não é idiota.
né? Criança sabe que se brincar com um objeto afiado vai cortar. E criança entende que uma garra, quando um animal que tem garras, né, um tigre, um urso ou um morcegão desse aqui, né, mutante, se ele dá, né, se ele desfere um golpe no Batman, faz o uso das garras, o Batman vai sangrar. Ele não precisa se esvairar em sangue, mas ele pode sangrar, tá? Isso não impacta, não traumatiza a criança, não, tá? E o Paul Dini custou. Ele custou a fazer com que os produtores entendessem uma coisa que é, né, evidentemente, muito simples. Mas enfim, é um ponto a ser destacado. On Leather Wings, nesse episódio aqui, é o Batman aparecendo em uma animação, sangrando. É bem interessante. Pontas. The Animated Series trabalha também com linearidade. Não é necessário que nós assistamos cada episódio para entender o que de fato está acontecendo em um episódio aleatório que a gente, por exemplo, pegar. Se eu sair, por exemplo, aqui do episódio 1 e ir lá pro episódio, sei lá, vou chutar aqui, 36, e assistir o episódio, eu não vou ter problemas para entender o que está acontecendo. A série é linear, mas as histórias, em tese, são independentes. São casos, né? Casos de um detetive do mundo dos heróis, no mundo da DC, que é o Batman. Não preciso assistir todos os episódios para apreciar a série. Só que tem um senso de linearidade aqui, de continuidade. Tanto é que aqui nesse episódio vocês vão ver, pela primeira vez, o Harvey Dent. E não como Two-Face, não como Duas Caras. Vocês vão ver, vão enxergar, vão ter contato com o personagem brevemente. Vocês vão ver ele sentado num canto, na cadeira, né, com as sombras. Gotham é muito dark, pessoal. Essa série ela é noturna o tempo inteiro. Isso é maravilhoso nela. Mantém o clima pesado, sabe? Mas vamos lá. O Harvey está num canto, sentado na cadeira, nas sombras, e vocês veem, enxergam ele fazendo, né, rolando a moeda, jogando a moeda. Isso já é uma introdução ao Two-Face, mas aqui é o Harvey Dent apenas. Vai ter posteriormente o episódio chamado Two-Face, que é onde de fato ele vai ser introduzido. Mas eu estou lembrando disso e trazendo esse ponto para a discussão, para vocês perceberem o senso de linearidade. São episódios distintos, independentes, não requer assistir tudo, mas existe ali ainda uma linearidade de fatos, né? Uma cronologia bem definida. Muito bem. É isso. Eu acho que, no que diz respeito a Man-Bat, eu teria de elementos interessantes para citar, mencionar, eu acho que eu já o fiz. Dizer mais coisas seria dar spoiler, né? Não quero fazer isso, apenas quero revisitar de fato o episódio, fazer algumas pontuações em relação a elementos que apareceram nele e também acho que evidentemente, né, despertaram em alguns de vocês um interesse em conhecer, no caso os mais jovens, né, e os veteranos que assistiram quando, né, em suas infâncias, quando o The Animated Series passou várias e várias vezes, talvez atiçaram um pouquinho a nostalgia e a saudade de conferir esse cartoon que não envelheceu mal, ele continua muito bom. Ele continua muito bom. E esses 30 anos, eles são 30 anos de um vinho. Vocês me entendem? Envelheceu muito bem, até porque nas séries animadas novas que foram feitas depois, foram poucos os momentos que elas conseguiram fazer jus à qualidade dessa animação aqui. E estou falando de Batman, tá? Não estou falando de Liga da Justiça, não. Estou falando de misturar todo mundo, não. Estou falando de animações do Batman. Claro que os mais jovens têm um contato afetivo muito mais próximo com as animações que eles assistiram quando estavam crescendo, mas julgando imparcialmente, né, avaliando qualidade de roteiro, de arte, de ambientação, trilha sonora, que é uma trilha sonora orquestrada de altíssimo nível, que a gente pode escutar na nossa casa, no dia a dia, sem assistir os episódios, a gente ficar encantado do mesmo jeito. Não tem comparação. Não tem comparação. Isso aqui é ouro. Isso aqui é diamante, na verdade. Batman Animated Series para o universo de Batman, no campo das animações, é o diamante. Lapidado, lindo, maravilhoso, né? Isso eu acho que é indiscutível quando a gente faz uma análise dos envolvidos e tecnicamente o que a produção entrega em cada departamento. Então são 30 anos de uma animação muito bem vividos, digamos assim.
no imaginário popular, no que diz respeito àqueles que assistiram na geração em questão e aqueles que também acompanharam, conheceram mais tardiamente. E valia a pena de fato ligar o microfone e vir aqui comemorar de fato, né, celebrar esses 30 anos dessa série maravilhosa para todos que de alguma forma gostam do morcego, ou gostam de Gotham, ou gostam dos vilões, né, que deixam a Gotham City tão interessante. Mas enfim, caso vocês tenham interesse de ouvir outros podcasts falando sobre The Animated Series, digam aí nos comentários, me avisem, né, caso vocês tenham interesse em continuar escutando coisas sobre a série, sobre episódios da série. É uma série que eu nunca deixei de gostar, não seria trabalho nenhum para mim, né? Seria um prazer, na verdade, retornar a alguns episódios mais emblemáticos e continuar gravando sobre Animated Series. Se alguém tiver curiosidade, se alguém tiver interesse, se vocês acham que é uma boa ideia, digam aí nos comentários que talvez eu continue publicando podcasts sobre essa animação em especial, ok? No mais, obrigado a todos que ouviram e saudações Covides.